Me conta aqui, você se considera um pai ou uma mãe Nutella ou raiz? Parece que essa é a nova ordem de classificação da parentalidade nos tempos de hoje. Brincadeiras à parte, eu trago esse tema porque a gente recebeu vários pedidos de comentários de alguns vídeos que expõem crianças em situações vexatórias e humilhantes, do tipo, você não falou isso lá na casa da sua tia? Então toma aqui esse suco e toma todos de uma vez. E aí, quando você abre comentários de vídeos desse tipo, você vê uma enxurrada de gente comentando, é assim mesmo, a gente precisa educar a criança, do contrário, o que vai ser dela no futuro? É isso mesmo, que falta essa firmeza. E aqui eu quero dizer de antemão que vocês sabem que a nossa postura aqui no Maternitar não é de julgamento, nem dessa pessoa que expõe essa criança, nem dessas pessoas que comentam, porque a gente entende que comentários desse tipo, situações desse tipo, estão profundamente enraizadas num olhar sobre a criança e a infância que entende que a criança não é um sujeito de direito, que ela não tem esse poder de escolha, de que é nosso papel como pai e mãe orientá-la e ensiná-la o caminho dos bons valores, do respeito e do que deve ou não ser feito ou dito. E quando a gente fala de educação respeitosa, gente, a gente fala de uma mudança de paradigma. Não é à toa que esse meme circula tanto por aí, porque a gente entende que respeitar a criança dá a ela o poder de voz e de escolha, seja ser Nutella, seja ser permissivo, ser mimimi. E o que eu quero dizer para vocês é que ou a gente entende que a gente está falando de olhares diferentes sobre a infância, ou a gente vai ficar discutindo se faz X ou faz Y, entende? Porque a educação respeitosa verdadeira, ela parte de um princípio e vejam só, ela não está inventando a roda. Se a gente olha os marcos legais referentes à infância, ao cuidado com a criança, a gente percebe que há uma evolução no entendimento, seja do olhar para a criança, a gente entende que a criança é um sujeito de direitos que merece respeito como qualquer outro ser humano. Do mesmo jeito que a gente diz, por exemplo, que é inconcebível a violência contra a mulher e contra o idoso, também é com a criança, porque a criança é também um ser humano. E mais agravante ainda é que ela é um ser humano em condição de extrema vulnerabilidade. Então ela precisa do amparo, do cuidado e do olhar. Então o que nós sabemos hoje é que uma criança aprende melhor numa situação onde ela se sinta segura e tenha condições de explorar o que está acontecendo ali e pensar possibilidades diferentes. E quando a gente humilha e agride uma criança, a gente está bloqueando o cérebro dela para possibilidades de aprendizagem diferentes. Ela no máximo, e vocês já me ouviram dizer muito isso por aqui, ela no máximo aprende o que não fazer. Mas se ela vai explorar seu potencial como pessoa na vida, é outra história. E muitas vezes em situações vergonhosas e humilhantes, ela jamais vai conseguir fazer essa passagem. Além do que, gente, é extremamente desrespeitoso a gente expor alguém numa situação de vulnerabilidade. Se põe no lugar dessa criança e imagine como você sente isso. Você vai saber me responder que, de forma nenhuma, você gostaria que um vídeo como esse sobre você fosse exposto por aí. Mas o que eu quero dizer para vocês é que basta da gente ficar discutindo só a prática X ou Y. A gente precisa entender o olhar que está por trás disso. Porque quando a gente convida as pessoas a refletirem o quanto que numa educação respeitosa a gente considera a singularidade da criança, quando a gente explica como uma criança pensa e age em determinadas fases do desenvolvimento, ninguém consegue sustentar esse olhar agressivo sobre ela. Então, mais do que a gente ficar aí discutindo se pratica A ou B, C ou D, a gente precisa começar a lembrar as pessoas do quanto que uma criança é um ser humano frágil em desenvolvimento, que precisa de suporte para desenvolver aquilo que ela é capaz de ser e de fazer. Esse é o nosso convite do nosso Desafios dessa semana. E me conta como é que essa reflexão atravessa você aí. Um grande abraço.